Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, amigos e amigas da Agência Primaz de Comunicação. Temos a honra de iniciar hoje as gravações com os candidatos à Prefeitura de Mariana. E a primeira gravação, feita no dia 9 de setembro, à tarde, segunda-feira, é com o candidato Juliano Duarte, a quem eu agradeço a disponibilidade, de estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Vamos ver se a gente consegue bater um papo, esclarecer um pouco sobre essa questão toda política, sobre os seus planos de governo. A ideia é fazer um debate, uma ampla conversa com todos os candidatos para que o nosso eleitorado tenha uma melhor condição de escolha. Seja bem-vindo, Juliano. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui com você. Você que sempre leva um jornalismo sério, transparente, imparcial para a população de Mariana. E hoje nós vamos bater um bate-papo sobre nosso plano de governo, sobre nossas propostas, sobre o que nós pretendemos para Mariana para o próximo ano. Bom, antes da gente focar especificamente em propostas de plano de governo, eu acho que é importante a gente fazer uma contextualização, de tudo que vem ocorrendo em Mariana nos últimos 4 anos, mas que tem reflexos. Essa é uma situação de instabilidade política pela segunda vez no século XXI. Então, assim, nós tivemos, em 2020, a eleição vencida pelo Celso, sem ele tomar posse. Você se candidatou a presidente da Câmara, foi eleito com 11 votos, assumiu, exerceu o cargo por 18 meses aproximadamente, depois foi afastado, entrou Ronaldo Bento, depois entrou o Edson Agostinho, até que em agosto do ano passado, aproximadamente 12 meses, a Justiça mandou dar posse para o Celso. E nesse período nós tivemos a Câmara Municipal assim, com movimentos muito fluidos para um lado e para o outro. Nós chegamos a um ponto de que você assumiu com teoricamente, 4 vereadores contrários, foram os que não votaram em você, que depois baixou, já não eram mais 4. Você conseguiu angariar o apoio de pelo menos mais 1 ou 2. Depois houve o seu afastamento, a situação com o Ronaldo e com o Edson já não ficou muito clara, até que quando o Celso assumiu, a situação ficou mais ou menos 14-1, porque só você falava pela oposição. Como é que foi passar por todo esse processo de uma forma bem breve, para culminar nessa sua candidatura com a companhia da Sônia Aze? Bom, Luiz, primeiro, eu nunca disputei a eleição como prefeito da cidade. Como você muito bem colocou, na última eleição, Juliano, apoiei o candidato Nilton Godoy nas eleições municipais. Infelizmente, o Nilton não assumiu, não foi eleito, ficou em segundo colocado, mas o candidato eleito em relação a processos judiciais não pôde assumir. Então, eu coloquei meu nome à disposição como presidente de Câmara, já tinha disputado a eleição da Câmara outros momentos, tinha perdido, porque é uma eleição difícil, todo vereador pode se candidatar a presidente, somente os vereadores votam entre si. Então, é a eleição mais difícil, a eleição da Câmara. Mas tive a felicidade de ter sido eleito com 11 votos e assumir a prefeitura a partir do dia 4 de janeiro de 2021. Como eu já vinha do Poder Legislativo e sempre gostei de participar muito da cidade de Mariana, de todos os problemas, mesmo não tendo condição de montar uma equipe e um plano de governo, mas montamos uma equipe muito técnica em um curto espaço de tempo e conseguimos, durante 1 ano, 5 meses e 29 dias, que foi o tempo que eu fiquei como prefeito em exercício, trabalhar pela cidade de Mariana, implantar políticas públicas, resgatar a autoestima da população, começar a trabalhar em relação ao turismo, em relação à segurança pública, em relação a investimentos de água, e tive a felicidade de sair da minha gestão com uma aprovação de quase 91%, através de uma pesquisa que nós fizemos. Então, a população reconheceu que em um curto período prazo de tempo a gente pôde trabalhar muito para Mariana, e acabou que o mandato que nos credenciou durante 1 ano e 5 meses e 29 dias, está nos proporcionando agora um reconhecimento da população na nossa candidatura a prefeito de Mariana, hoje pelo partido PSB, número 40, junto com a vice Sônia Aze.
E como é que se deu, Juliano, essa composição? Porque quando eu falei que 14-1, na realidade, era porque você se colocava mais do que a Sônia publicamente no plenário, né? Mas já se percebia um certo alinhamento dela com as suas ideias, mesmo antes de você colocar, mesmo antes de você colocar oficialmente sua pré-candidatura, embora já se falasse nisso. Você mesmo não escondia isso. Nós tivemos a oportunidade de conversar várias vezes. Você me falou sobre você me falava sobre os seus trabalhos de aproximação com partidos. Você era filiado ao Cidadania, você temia não ter espaço, né, na coligação, na federação, melhor dizendo, PSDB Cidadania, e a gente percebia isso. Mas, assim, havia outros nomes, né? Como é que isso se deu, como é que foi que se chegou ao nome da Sônia, inclusive numa situação que ficou um pouco estranha, de que um suposto candidato a candidato acabou fazendo um BO. Como é que foi que confusão foi essa ali nos últimos minutos ali do prazo eleitoral? Bom, Luiz, primeiro, quando o Celso assumiu a prefeitura, por determinação da Justiça, eu sempre me pautei em independência na Câmara. Desde o dia que eu saí da prefeitura, eu nunca mais voltei à Prefeitura Municipal de Mariana, nunca mais subi as escadas para ir ao gabinete do prefeito. Eu me mantive independente com as minhas convicções e princípios. E como eu já vinha trabalhando para construir um grupo político, tanto que hoje nós temos mais de 100 candidatos a vereador, porque eu iniciei esse trabalho desde o ano de 2023, buscando apoio partidário, buscando partidos e buscando também candidatos a vereador. Recebi, de fato, o convite do Celso para participar do seu governo, não participei porque eu tinha a minha independência política, mantive a minha independência e iria disputar uma eleição contra ele. Eu me planejei para disputar uma eleição contra o Celso, que é um prefeito, que eu tenho respeito pela sua história, ou por quem ele indicasse. Um candidato natural, né? Natural. E eu não iria saúde, assumir, participar de um governo, sendo que lá na frente eu iria disputar contra ele. Eu não ia fazer isso, eu não faço isso, eu não tenho dois lados, eu não fico em cima do muro. Eu tenho a minha ideologia partidária e meu grupo político. Meu grupo político foi muito perseguido, eu não posso deixar de citar isso também, Luiz. Todas as pessoas que eram ligadas ao de Juliano foram mandadas embora, sem olhar a questão se a pessoa realmente desenvolve um bom trabalho, se ela é boa de serviço, se ela tem informação, não. Olharam simplesmente se votou em A ou B, se votou em Juliano, está fora. Eu nunca iria abraçar um governo que prejudicou e perseguiu pessoas ligadas a mim. Diferente da minha gestão, que quando eu assumi a prefeitura, eu tive pessoas que votaram no grupo político do Celso e que fizeram parte do meu governo, porque eu olhei a capacidade técnica de entrega para a população. Por isso que a nossa gestão deu certo. Mexeram tanto na prefeitura que hoje o município está da forma que está, eu não preciso de dizer. A Sônia e o Pinico sempre se mantiveram muito próximas a mim, né? Tanto o Ediraldo também tem que estar o nome, quanto a Sônia. E eles também sofreram pressão, né, nesse período agora que se aproximou das eleições. Tiveram pessoas próximas também que foram desligadas e exoneradas da prefeitura. E culminou dessa forma. O nome da Sônia, junto com o nome do Davidson, junto com o nome do Freitas e também o nome do Dr. Rodrigo Miranda, que caminhava conosco no início, eram possíveis nomes que poderiam compor a nossa chapa majoritária. Com a vinda da federação, que é o PV, PT e PCdoB, ocorreu o afastamento do PL, do Dr. Rodrigo, isso é natural, é uma questão que vem federal, de cima para baixo, né, estatutária dos partidos. Então, nós passamos a contar com 3 nomes, que era a Sônia Aze, o Davidson e o Tenente Freitas. E eu deixei de forma livre para que os presidentes dos partidos escolhessem quem seria ou seria minha vice-prefeita ou vice-prefeito. Eu não queria tomar uma decisão sozinha, porque grupo político você precisa de ouvir os partidos que compõem a sua base. E ocorreu uma reunião com a presença dos 3, com a presença dos partidos que participaram da convenção do dia 28, e foi registrado em ata, assinada por todos, o voto de cada presidente com a sua manifestação de liberdade para votar, e nessa reunião o nome da Sônia foi escolhido, e assim nós definimos a nossa chapa majoritária, Juliano Duarte, prefeito, Sônia Aze, uma mulher, a única vereadora da Câmara do Partido Republicanos, para compor a nossa chapa majoritária.
Bom, vamos falar um pouquinho sobre o programa de governo, que é o que mais interessa à população, né, em termos de optar por uma candidatura ou outra. Depois a gente volta um pouquinho lá no final com essa questão da situação política. Você registrou, você e Sônia, né, obviamente a chapa, vocês registraram um programa em que ele é dividido em 4 grandes eixos de desenvolvimento social, econômico, urbano e institucional, né? E em cada um deles uma série de áreas específicas, né? No primeiro, no desenvolvimento social, obviamente, se destaca saúde e educação, e eu gostaria de primeiro focar uma de cada vez em cada um desses temas. Falando em saúde, Juliana, é o seguinte, você, prefeito de Mariana, interino, você teve a oportunidade de retomar a UPA, as obras da UPA, e teve a oportunidade de assinar a ordem de serviço para a construção da UTI. Em ambas as ocasiões, a promessa, o anúncio era feito com conclusão dentro de X meses, esses X meses ficaram dentro do seu efetivo mandato. Só que a coisa não aconteceu. Sendo que a UPA, sendo que a UBS Arena, que depois nós vamos voltar nela, Rosário, etc. e tal, né? Ou seja, na área de saúde, o que a gente vê em Mariana é uma dificuldade enorme em cumprir prazos, em estabelecer cronogramas confiáveis. Por que tem caveira de burro enterrada nessa cidade? Me desculpe a expressão popular. Por que é tão difícil? Porque se você pega a São Pedro, isso vem do quê? Do mandato anterior do Celso, passou pelo Duarte, passou... Né? Ou seja, são coisas assim que a gente fica pensando, será que é tão difícil priorizar, chegar e falar assim, gente, isso é fundamental. Esquece o resto, maneira de dizer, desculpe, tá? Esquece o resto e vamos focar nesse negócio e vamos terminar isso aí. Como é que é isso? Como é que dá para acreditar? Desculpa a pergunta bem direta. Como é que o eleitor pode acreditar que você vai concluir isso? Porque, aparentemente, a UPA não vai ser concluída esse ano, não. Minha opinião, não sei se vai. Primeiro, Luiz, que o eleitor pode confiar porque foi eu que iniciei. Se eu não tivesse iniciado, eu acredito que essas obras não estariam acontecendo. E todas as 2 obras, elas estavam programadas para o término do meu governo em dezembro de 2022, porque o meu mandato de presidente de Câmara, ele iria até dezembro de 2022. Porém, eu saí em junho de 2022. Eu saí no mês 6, dia 29 de junho, que eu saí da prefeitura. A minha vontade, enquanto prefeito em exercício, seria entregar a UPA São Pedro em dezembro de 2022, juntamente com os 10 leitos de UTI do Hospital Múcio Horta, na mesma data, no mesmo mês, encerrando o meu ciclo de prefeito em exercício durante 2 anos na Prefeitura Municipal de Mariana. A UPA São Pedro, quando nós começamos e nós definimos, como você bem disse, o governo tem que ter foco, objetivo. Todos os dias na prefeitura chegam inúmeros problemas de bairros e de comunidades e o prefeito, se ele não tiver foco no que ele pretende entregar para a população, ele não vai entregar nada, porque cada dia vai aparecer um problema diferente para ele resolver. E nós definimos metas e objetivos na saúde de Mariana, que seria a entrega da UPA São Pedro, a qual nós fizemos uma tomada de contas especial, fizemos uma licitação, demos ordem de serviço, e quando eu saí da prefeitura, ela estava em 80% concluída. 80% concluída. Foram 2 obras que nós realizamos da UPA São Pedro. A obra especificamente do prédio, um valor de R$ 5.600.000, aproximadamente, e o muro de contenção, que ele foi necessário porque todo aquele maciço estava deslocando em sentido à rodovia, né? Quem passava ali via que o passeio que existia, ele já não existia mais, a rodovia ela estava sendo empurrada e a UPA estava trincando, ela estava movimentando. Então, nós fizemos uma obra para concluir o prédio da UPA e uma obra para estabilizar o prédio, que foi uma outra licitação no valor de 6 milhões, aproximadamente 6 milhões de reais, que é o muro que está ali, que dá estabilidade, juntamente com o acesso para os veículos de saúde e ambulâncias chegarem dentro da UPA Mariana. Infelizmente saímos, eu não estou aqui para falar dos prefeitos que assumiram, meu plano de governo nunca vai ser de ataque a ninguém, mas cada governo teve a sua prioridade de entrega, a minha seria a UPA,
Quando o Juliano saiu, deixamos ela 80% concluída. Eu espero, Luiz, que a atual gestão entregue essa obra até dia 31 de dezembro. Torço para que isso aconteça, porque é uma das obras prioritárias na saúde de Mariana. Em relação aos leitos de UTI, o município manifestou, o meu governo manifestou o interesse em construir 10 leitos de UTI, a Rede São Camilo. A Rede São Camilo, a qual a sede fica em São Paulo, fez um estudo das transferências de Mariana em relação à viabilidade dos 10 leitos de UTI, e esse estudo, que foi entregue à Câmara Municipal, ele se comprovou, um estudo de mais de 30 páginas, que Mariana tem sim demanda urgente para 10 leitos de UTI, comparado às transferências que ocorreram mês a mês nos últimos anos na cidade de Mariana. Nós temos uma demanda alta. Ouro Preto hoje tem 20 leitos, Itabirito, que iniciou após Mariana, já tem 10 leitos, e nós, Luiz, fizemos o dever de casa, fizemos o estudo, fizemos o projeto, enviamos o projeto de lei para a Câmara aprovou, bloqueamos o orçamento, demos a ordem de serviço, as obras iniciaram. O que aconteceu? Mais uma vez, troca de governo, né? E eu não estou aqui para falar dos candidatos que me assumiram após. Hoje as obras elas estão paralisadas, né? O recurso estava bloqueado, a Rede São Camilo tem interesse, eu não sei de dizer se a atual administração tem de fato interesse de continuar ou não. Se não tiver ou não, eu posso assumir que está no meu plano de governo, eu iniciei e eu vou entregar os 10 leitos para Mariana. As pessoas só vão dar importância ao UTI no dia que precisar, porque nem com dinheiro você consegue. Na pandemia foi assim. Nem na pandemia foi assim. Nem com dinheiro você consegue. E é importante dizer que o Hospital de Mariana hoje tem 10 leitos de UCI, não é UTI, é UCI. Qual que é a diferença, Juliano? Os 10 leitos de UCI têm todos os equipamentos que a UTI tem. Monitor, respirador, só não tem a mesma equipe, que a equipe de uma UTI ela funciona 24 horas e é uma equipe multidisciplinar constante. Os 10 leitos de UCI hoje nós não temos uma equipe 24 horas, mas esses 10 leitos de UCI foram fundamentais no período da pandemia para dar sobrevida, para manter várias as pessoas, porque se nós não tivéssemos, o número de óbitos em Mariana seria muito maior. Foi implantado na nossa gestão em parceria com o Hospital São Camilo, com a Rede São Camilo, Hospital de Mariana, a qual eu agradeço o Danilo, secretário de Saúde, que fez parte do meu governo. E quando nós saímos, eu fiz a avaliação de todas as secretarias municipais. E a secretaria, no ano de 2022, que teve a melhor aprovação, e a aprovação foi justamente a Secretaria Municipal de Saúde. Eu sou formado na área, sou enfermeiro, sou pós-graduado em saúde pública, tenho um olhar especial para a saúde, e ano que vem a gente vai ter também um grande investimento na nossa gestão. Não só esses pontos que você citou, mas também na Casa Rosa, num centro de especialidades para as pessoas com deficiências ocultas e necessidades especiais e autistas, que é o SER aqui em Mariana, não ter que enviar mais o cidadão marianense, a criança, para Itabirito, né? A dificuldade de conseguir consulta hoje é muito grande, tem o desgaste com o deslocamento, e com a receita que Mariana tem, a gente já deveria ter serviços institucionalizados aqui na nossa cidade. Você menciona também na área da saúde, eu ia mencionar essa questão da Casa Rosa, a sua intenção é utilizar as instalações que foram iniciadas como UBS Arena, não é isso que eu entendi, para uma sede própria da Casa Rosa. Não, nós temos a sede, nós temos a UBS Arena. Mariana, primeiro, precisa de ampliar a atenção primária. O que é a atenção primária? É o médico de estratégia de saúde da família. É aquele médico que conhece a história clínica do paciente. Por que nós temos hoje quase 600 pessoas que vão para a urgência por dia? Não são 600 urgências que chegam na policlínica. Mas quando o cidadão não tem uma unidade básica de saúde no seu bairro, a única porta de entrada que ele tem é a unidade de pronto atendimento, que é a policlínica, que é a atenção secundária. Cada dia que o cidadão vai lá, é um médico diferente que atende ele, é uma história clínica diferente, o médico vai solicitar uma bateria de exames e o custo para o poder público é muito maior, sendo que na atenção primária você consegue resolver quase que 90% dos casos que chegam até lá. Então, a gente vai prevenir a doença, não tratar a doença, o que o município vem fazendo hoje. Então, a sede da UBS Arena, ela vai continuar
e ali vai ser uma unidade básica de saúde nível 3, com 3 equipes para pegar toda aquela região de Mariana que não tem referência hoje de saúde da família. Então, ali a gente pretende dar continuidade naquela obra e entregar a unidade básica de saúde, que vai pegar o bairro Colina, Jardim dos Inconfidentes, Jardim Santana, Estrela do Sul, São Cristóvão, Vila Aparecida. Mas aí a policlínica continua. Não, a policlínica ela é transferida para a UPA São Pedro. Ah, sim. Porque a UPA São Pedro é a unidade de pronto atendimento. Então, nós teremos aquela unidade ali que a gente está estudando uma referência de atenção secundária, que são os médicos especialistas, todos os médicos especialistas naquela região que possa estar atendendo a nossa população. A gente fala de quê? Oftalmologista, dermatologista, cardiologista, angiologista, todas as especialidades médicas, o médico de atenção secundária, o especialista. Ok. Bom, eu vou pular para a educação. Sei que a gente podia ficar aqui 2 horas falando de saúde, Claro, você e eu teria assunto maior pra prazer. isso, e a gente teria o que conversar, mas assim, só para a gente conseguir passar um pouco, né, por Claro. todos esses aspectos. Né? E uma das coisas que eu queria saber de você, Juliano, é com relação à questão, são dois pontos que me chamaram a atenção no seu plano de governo. É a questão do fortalecimento ao período integral, ensino integral, né? Tempo integral. Tempo integral, e a questão que eu acho fundamental, que é a questão da creche. Vagas em creche. Né? Porque hoje Mariana tem um déficit que vai aumentando a cada mês, a cada ano. Né? Como é que se... Até porque, e aí eu coloco isso junto na seguinte questão, ou se constrói, ou se desapropria, ou se aluga. Né? E de qualquer das 3 opções, elas são caras. Talvez a aluguel seja, a longo prazo, a mais cara ainda. Né? Como é que você pretende encarar essas duas coisas, tanto em termos de universalização do tempo integral e, obviamente, se possível, universalização da questão da creche? Das creches. Luiz, excelente pergunta. Eu me sinto hoje muito preparado, né, porque estou na vida pública em 4 mandatos, assumi a prefeitura e conheço melhor do que ninguém a realidade da cidade de Mariana, porque eu vivo aqui e participo ativamente, né, das comunidades, em todas as áreas. Em relação à educação, vamos primeiro para o tempo integral. Meu voto foi favorável ao tempo integral. É importante dizer que o tempo integral ele já existia, né, ele nunca deixou de existir. Ele já existia, mas de uma forma muito menor do que é hoje. Hoje, promoveu o tempo integral em todas as escolas. Mas qual é o problema, Luiz? Nós não conseguimos ofertar vagas para todos os alunos de todas as escolas. Eu vou citar um exemplo. Escola Monsenhor Zé Cota, uma das maiores escolas, mais de 1.500 alunos. Hoje nós temos cerca de 300 alunos só no tempo integral. E as pessoas perguntam, mas por que não tem mais? Porque não tem espaço físico para colocar os alunos. E isso não acontece só na Escola Monsenhor Zé Cota, acontece também nas outras escolas municipais. Muitos pais querem colocar, mas não tem espaço físico para atendimento de toda a rede de educação. Então, é um programa formidável, mas ele não é inclusivo porque não atende todos. E ainda, não atende, Luiz, as crianças com necessidades especiais. Vários pais me procuraram porque os imóveis que foram alocados não possuem acessibilidade para essas crianças que querem participar do programa Tempo Integral e não conseguem. Então, o Tempo Integral foi um projeto da atual gestão, mas eu entendo que faltou um planejamento maior para início, tanto de capacitação dos monitores, tanto para a oferta de vaga para todos os alunos. Ano que vem, a gente pretende aumentar dentro da realidade do município, porque vai demandar de mais investimento financeiro, e para a gente conseguir aumentar, a gente vai reduzir a máquina pública, a gente vai enxugar a folha de pagamento do município, que hoje já está próximo de 52% de tudo que Mariana arrecada. Quando eu saí, a minha folha de pagamento era de 42,34%. Hoje nós estamos falando de uma folha de 52%, com uma receita muito maior, que foi a receita da gestão Juliano. Então, a gente pretende enxugar a máquina pública para poder fazer um investimento maior na educação. Não só no tempo integral, mas também nós precisamos, Luiz, de construção de novas escolas municipais.
O número de alunos vem crescendo, a população vem crescendo, e a gente está falando da mesma rede de educação dos últimos anos anteriores. Na nossa gestão também nós reformamos várias escolas que não tinham condição de ter aula. Vou citar aqui a Escola Municipal hoje, Professora Santa Godoy, a Escola Municipal de Passagem de Mariana, que não tinha condição, a Escola Municipal Monsenhor Zé Cota, que também estava em péssimas condições, a Escola Municipal de Mainarte, Barro Branco, creches, que eu vou citar, a creche de Passagem de Mariana, que estava fechada quando nós assumimos a prefeitura, fizemos a reforma da creche de Passagem, né? Enfim, trabalhamos também com a reforma das escolas para ofertar um ambiente melhor de educação para os alunos. Em relação a vagas de creche, Luiz, é uma preocupação maior ainda. Nós temos mais de 500 crianças hoje na fila de espera. Muitas mães não estão conseguindo emprego porque não têm aonde colocar seus filhos. E é muito caro uma mãe hoje pagar uma pessoa para olhar uma criança. Caro e difícil achar uma pessoa, e ainda mais uma pessoa de confiança, para colocar dentro da sua casa e cuidar do seu maior patrimônio, que é a sua família, que é o seu filho. Então, eu recebo diariamente várias ligações de pessoas pedindo apoio como vereador para conseguir vaga na creche. Não é função do vereador conseguir vaga na creche. Não é nossa função. Nós temos é que brigar para a construção de novas creches municipais. E a gente só vai resolver esse problema com a construção de 4 novas creches em Mariana. E a minha vontade, Luiz, é construir, não é alugar, porque quando você aluga um imóvel que não está nas condições adequadas para uma creche, para um ambiente escolar infantil. Então, se tiver que desapropriar áreas para construir novas creches, nós vamos trabalhar nessa linha, construção de creches dentro do padrão do MEC. Além de construir, buscar também parceria junto ao governo federal, junto aos deputados que a gente tem acesso, porque hoje tem recurso federal para essa finalidade aqui na cidade de Mariana, como foram construídas creches padrão MEC, que nós podemos citar a do São Cristóvão e a creche do bairro Vale Verde. E eu quero encerrar o meu mandato, né, se chegar lá, zerando o número de vagas de creche na cidade de Mariana. Bom, a gente saiu de saúde, Educação. passamos por educação, e agora vamos para um tema que é tão explosivo quanto moradia. Moradia, né? A gente vê o seguinte, desde tem 20 anos, mais ou menos, um pouco mais de 20 anos, que existe um programa chamado Minha Casa Minha Vida. Mariana nunca se aproximou disso, né? A única tentativa efetiva foi feita ali por volta de 19, 20, governo Duarte Júnior, que acabou também não tendo um final feliz. Você cita ali, chamando de Vila Real, tinha um nome diferente no lançamento. Como é que você está se preparando para enfrentar, ou quais são, e como você está se preparando para enfrentar os problemas estruturais gravíssimos que foram cometidos no início daquele projeto? Leia-se terreno inadequado, leia-se dificuldade de abastecimento, leia-se um monte de outras coisas, né? E como instituir as PPPs que você menciona no seu programa, para que a gente possa não só resolver essa situação, ou pelo menos a situação que está imposta, mas evitar que cheguemos novamente. Nós temos um PLP da Samarco aí, em vez de ser votado e implantado. Ou seja, se não corrigirmos o déficit que já temos, nós corremos o risco de dobrá-lo, né? Como é que você vê toda essa questão e de que forma você pretende implementar isso? Bom, Luiz, Mariana é uma cidade hoje cara para se morar, um dos custos de vidas mais altos do estado de Minas Gerais. Cada vez mais vem chegando empresas de fora, empresas mineradoras, como você disse. Agora vem uma aprovação que está no comparte da expansão da Samarco, projeto de expansão a longo prazo, onde virá um grande número de funcionários para Mariana. As empresas que chegam alugam as moradias da nossa cidade ao preço que for, e cada vez mais o cidadão marianense está sendo empurrado para as periferias, para os distritos ou até mudando de cidade. Visto isto, o cidadão que ganha um salário, ou muitas vezes não ganha um salário, não tem aonde morar, a não ser procurar alguma área de ocupação para construir a sua residência.
O município não vem desenvolvendo nos últimos anos políticas públicas habitacionais. Não vem desenvolvendo. As ações foram muito pontuais e muito pequenas. Vou citar exemplo. No meu governo, eu entreguei 36 apartamentos no bairro Morada do Sol, de famílias que estavam Que cadastradas. já vinham se arrastando há anos também. Há anos, mas entregamos e concluímos a obra. Tiramos 36 famílias de aluguel social, foram para lá. Iniciamos um programa também de reforma de moradias que foi arrumando a casa, de famílias também que estavam em aluguel social, de grande vulnerabilidade e de casas condenadas pela Defesa Civil com risco, né, de cair e causar uma tragédia. Entregamos 23 casas, mas são ações muito pequenas em virtude da demanda que Mariana tem hoje. O que nós pretendemos fazer e está no nosso plano de governo, e não tem outra solução, Luiz, é buscar em Brasília, ter vontade política em Brasília e buscar o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e faixa 2 para a cidade de Mariana. Não só para a cidade, mas também buscar o Minha Casa Minha Vida Rural, que nós temos também o Minha Casa Minha Vida Rural, para diminuir o êxodo rural que acontece. A pessoa sai da roça, vem para a cidade e provoca o inchaço da especulação imobiliária que está acontecendo em Mariana. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. Eu cheguei a conversar com a Vale em relação a terrenos que a Vale tem, que são terrenos que não serão utilizados para mineração, que são possíveis áreas para a construção de núcleos do programa Minha Casa Minha Vida. Então, a gente vai trabalhar nessa vertente. A gente vai trabalhar na vertente também de identificar áreas para construir loteamentos do município para famílias que não têm a condição de pagar pelo programa. Porque o Minha Casa Minha Vida, ele exige uma contrapartida. É uma contrapartida menor? Sim, mas é uma contrapartida que o cidadão vai pagar e que vai ter a sua casa ao longo dos anos. Hoje, uma kitnet Mariana custa R$ 700, R$ 800 o aluguel. Como que um cidadão que ganha um salário mínimo vai conseguir se manter, criar a sua família? Então, urgentemente, o município, a partir do ano que vem, tem que iniciar políticas habitacionais. Vamos trabalhar o Minha Casa Minha Vida, vamos trabalhar o Minha Casa Minha Vida Rural, vamos retornar com o programa de reforma de casas de famílias e ainda vamos licitar via Prefeitura Municipal de Mariana casas populares para essas famílias que não têm a condição de pagar pela sua moradia. Então, a gente não vai conseguir zerar o déficit habitacional, mas a gente vai criar políticas habitacionais para essas áreas. E vamos dar continuidade também no REURB, né, que foi um programa que a poligonal do Morada do Sol foi feita no meu governo, que pega Morada do Sol, Novo Horizonte e Alto do Rosário. É uma área que pertence à Mina da Passagem, mas que a gente vai trabalhar para fazer a desapropriação total daquela área e dar continuidade para as famílias que já estão ali. Se o poder público permitiu que as famílias estão ali, se o dono do terreno permitiu que essas famílias estão ali, o poder público agora tem que solucionar o problema das famílias. São mais de 1.050 casas naquela região. Bom, vamos pular para o eixo 2, desenvolvimento econômico? Vamos. E aí nós vamos de novo, eu vou bater muito nessa tecla, Juliano, nós vamos de novo voltar anos anteriores, iniciativas, etc. e tal. Eu já nem lembro mais a primeira vez que eu escutei a expressão diversificação econômica em Mariana. Acho que talvez tenha sido lá nos anos 70, com Jardim Macedo ainda. Tá? Mas ultimamente, com bastante frequência. Não me lembro qual foi a última vez que eu ouvi falar em distrito industrial, que agora não se fala mais em industrial, já se fala em empresarial. Né? Apoio ao comércio local, com iniciativas tipo Sou Mais Mariana, que a gente não tem. Eu não estou dizendo que não exista. A gente não tem uma definição, uma clareza muito grande do efeito benéfico disso, ou de qualquer outra política pública nesse sentido. Né? E aí a gente vê que existem uma série de questões que estão presentes no seu plano de governo. Né? O que te faz pensar que agora vai? Como você pretende suplantar todos esses obstáculos que sequer foram suplantados, ultrapassados nos últimos, 2015 para cá, quase 10 anos? Como é que é isso, no seu plano de governo, na sua cabeça,
para dar um pouco de alento ao desenvolvimento econômico da cidade? Bom, Luiz, desenvolvimento econômico é um dos eixos do nosso plano de governo e nós vamos trabalhar não só a questão do distrito empresarial, mas outras ações. Nós vamos lançar mais uma carta de crédito do programa Juro Zero, que nós fizemos na nossa gestão para o empresariado de Mariana e também para o produtor rural. Quando você oferta esse valor no mercado, as empresas elas contratam mais, elas investem mais, elas geram mais imposto, mais emprego e aquece a economia da cidade. Nós lançamos esse programa no ano de 2021, na pandemia, onde as empresas estavam fechando as portas, demitindo as pessoas, e foi um programa que, por onde eu passo, todos os empresários, produtores rurais agradecem e me perguntam se nós pretendemos lançar mais uma linha de crédito a Juro Zero para fortalecer o homem do campo e o empresariado local. Então, o Juro Zero é um programa que a gente pretende retornar. Nós pretendemos também, Luiz, trabalhar muito na nova lei de licitações, na 3019, com o sistema de credenciamento. O credenciamento nos permite credenciar as empresas que são da cidade de Mariana e a prefeitura comprar na mão dessas empresas. A prefeitura é a empresa que mais compra na cidade, é a Prefeitura Municipal de Mariana. Então, nós pretendemos comprar aqui, porque à medida que eu compro no meu empresariado local, eu estou fortalecendo a economia e eu estou arrecadando mais imposto, porque à medida que ele vende para a prefeitura, uma parcela do que ele está vendendo retorna. Então, ano que vem, a gente vai credenciar vários serviços que são de natureza comum que o poder público necessita todos os dias. Material de construção, cesta básica, material de escritório, enfim, serviços de natureza comum que todas as secretarias municipais precisam ou secretarias que têm um volume muito grande. Então, a gente pretende potencializar o comércio local. E em relação ao distrito empresarial, é importante dizer que já tem um dinheiro da Fundação Renova, esse dinheiro já está na conta da prefeitura, já tem um projeto pronto no município de Mariana, onde nós temos uma série de vários lotes que está naquela região, sentido as mineradoras, que esses lotes serão para empresas instalarem em Mariana, e eu defendo que sejam empresas que não seja ligada ao ramo da mineração. Por quê? Quando eu trago uma empresa que é ligada ao ramo da mineração para se instalar aqui, quando a mineração acabar ou diminuir, a empresa vai embora junto. Então, se a gente pretende diversificar a nossa economia, a gente tem que trazer empresas de outros ramos diferentes da mineração. Gêneros alimentícios, gêneros de veículos, gêneros de tecnologia, de inovação, de vestuário, enfim, empresas de outras áreas. E nós defendemos que esses lotes, né, à medida que o distrito for aprovado e o município abrir o chamamento para que todos possam participar, porque você não pode doar para empresa nenhuma, se é público você tem que ter um critério de seleção para quem venha se instalar aqui, que a gente possa promover empresas que sejam de outros ramos, como algumas cidades que já fazem, que eu acompanho alguns prefeitos, vou citar, por exemplo, a cidade de Extrema. O que ela faz? Ela identifica uma área, ela desapropria a área, ela cria infraestrutura para a área, asfalto, água, luz, energia trifásica, lotes, e o que ela faz? Que eu achei formidável, que eu pretendo trazer para Mariana. Ela vende para que essas empresas possam se instalar, com prazos longos de pagamento, de média de 15 a 20 anos, e a empresa, quando ela adquiriu o seu lote empresarial, ela tem um prazo do dia que adquiriu de 2 anos para começar. Se ela não inicia em 2 anos, ela perde seu direito e esse direito é passado para outra empresa. Então, nós temos vários empresários aqui em Mariana que querem crescer, que têm condição de crescer, mas não tem mais espaço físico para isso. Vou citar um exemplo aqui, um empresário da cidade de Mariana, o Anchieta da Minas Ferro. Ele só não cresce mais a sua empresa porque ele não tem mais espaço físico. Estou citando ele, nós temos a Torneamento Mariana e nós temos várias outras empresas com grande potencial, a Marinês, do Recanto do Fazendeiro, enfim, que querem outras áreas para se expandir, mas que não tem áreas hoje em Mariana. Então, a gente pretende também, Luiz, identificar áreas, desapropriar áreas, gerar a infraestrutura das áreas, mas eu não vou dar para o empresário. Ele vai comprar, ele vai pagar a longo prazo, mas ele vai conseguir pagar e ele vai conseguir crescer a sua economia e assim o poder público vai criar uma política pública e, de fato, apoiar o empresariado local. Mas nesse aspecto eu não estou criticando a ideia, né? O que eu estou pensando aqui é em prazo, sabe?
me parece, eu posso estar enganado, que é um plano para longo prazo. A médio prazo, a impressão que a gente tem lendo o seu programa de governo é que você aposta muito na questão do turismo também, que também é outra que já vem de longa data, né? E eu vou te fazer duas perguntas juntando turismo e cultura aí, bem localizada, e de repente vai entrar também esportes, porque é o seguinte, no ano passado nós tivemos durante o ano todo uma discussão, assim, o início de uma discussão bem forte sobre a questão dos calendários cultural e turístico e esportivo de Mariana, né? E em algumas manifestações, assim, vereadores se manifestando sobre a dificuldade que é o poder público acabar assumindo praticamente tudo, né? Quase que sendo criada uma indústria, né, de eventos culturais, sociais, esportivos, né? E tendo em vista uma situação até que fica complicada, né? Porque chega no vereador, o vereador vai e coloca lá no calendário. Aí chega no prefeito, o prefeito vira e fala assim, não tem dinheiro, né? Ou, como é que eu vou escolher, etc. E tal. E o que é pior, depois que o prefeito Celso Cota assumiu, foi promovido, foi anunciada uma devassa nesse negócio. E o resultado foi, assim, decepcionante. O que nós tivemos foi um atraso enorme na divulgação do calendário, um calendário divulgado com falhas, faltando coisa, com coisas que a gente não sabe por que continuaram lá, né? E assim, incompleto, ou seja, as coisas continuam indo para o balcão hoje em dia, né? Então, assim, como é que você pretende coordenar isso, né, para que haja pelo menos um direcionamento para um tratamento mais sério desse calendário e que, portanto, a gente possa trabalhar seriamente na atratividade de Mariana para o turista? Luiz, primeiro a gente precisa de enxugar o calendário de Mariana. São muitos eventos. Todo final de semana tem uma série de eventos em Mariana. Tem final de semana que você tem que escolher para onde que você vai. Que tem 3, 4, 5 festas e quem está custeando é o poder público e é dinheiro público que está indo embora, que nós estamos pagando. Então, o que nós pretendemos é enxugar esses eventos, né? A gente tem que fazer evento, Luiz, para atrair turista. E muitos dos eventos que estão sendo feitos são eventos para a comunidade local. Não que a comunidade local não precise, mas a gente tem que fazer evento para atrair o turista de Mariana, para vir para Mariana, para ele gastar aqui, para ele dormir aqui, para ele ficar aqui, para ele comprar, para ele conhecer. E Mariana virou uma farra de eventos todos os finais de semana. Então a gente precisa de enxugar, né? Eu falei que eu não sou contra evento, mas primeiro a gente tem que fazer o básico bem feito. A gente tem que ter uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, política pública habitacional, água na torneira da população, mas estão se gastando muito com eventos. Fizeram uma exposição que ultrapassou 3 milhões de reais o custo dela. Teve um outro evento esse final de semana no bairro Cabanas também, que a prefeitura custeou, que não ficou barato. E assim, enfim, uma série de eventos que vem acontecendo. Então, o município vai fazer os eventos tradicionais, que são festas da comunidade, aquele de padroeiro, que já existe há muitos anos, esse sim nós vamos fazer. Fora isso, não, a gente vai fazer um planejamento estratégico para, de fato, fazer eventos que realmente tenham visibilidade para a cidade de Mariana e que venham turistas para fora, né? Natal de Luz é um evento que o município tem que apoiar, fazer exposições como nós fizemos, né? Carnaval, as exposições que nós fizemos, Semana Santa é um outro grande evento que Mariana tem uma condição de crescer cada vez mais. Nós retornamos no nosso governo Mariana a Associação das Cidades Históricas, que Mariana não fazia parte, tinha saído. Nós retornamos Mariana para o Circuito do Ouro, das cidades do Circuito do Ouro também, que Mariana não fazia parte. Então a gente criou o calendário de Mariana, criou o passaporte de Mariana. A gente pretende trabalhar com a Arquidiocese um passaporte religioso, para que as pessoas tenham acesso a todas as igrejas de Mariana, que Mariana tem um patrimônio religioso gigante. Praticamente e precisa todo recuperado. Se não está todo, é porque ainda estamos fazendo. Mercedes, por exemplo, já vai começar, e outros locais. Nós entregamos a Igreja Nossa Senhora dos Pretos do Rosário na nossa gestão. Tivemos a felicidade de dar continuidade nas obras de restauro da Catedral da Sé, que está de portas abertas. Agora precisamos trabalhar do retorno do órgão Arp Schneider, que é um patrimônio que hoje ainda, infelizmente, não está em funcionamento. Retornamos com a igreja
em frente à Câmara Municipal também, que está em São Francisco, né? O Museu de Mariana também retornou, mas Mariana precisa de uma política pública sólida em relação ao turismo, né? Como o município não teve continuidade nos últimos 4 anos, foram vários secretários que passaram, né? Aconteceu que não teve continuidade nas políticas públicas do turismo e nós estamos vivendo hoje uma cidade que não tem turista. Bom, acho que não tem assunto que não seja bombástico aqui, né? Porque agora nós vamos falar de desenvolvimento urbano e meio ambiente. Vamos pegar primeiro meio ambiente, porque ele está ali na pauta do dia. Será que é tão difícil prevenir estiagem? Ou, prevenir não, se preparar para enfrentar estiagem e se preparar para enfrentar queimadas? Por que nos últimos dias ali, quando a coisa começa a ficar assim, insuportável, quando a população começa a adoecer, né, em termos de respiração, é que vai se fazer convênio com Brigada Militar, com o Corpo de Bombeiro? Nós temos uma verba para o Corpo de Bombeiro que foi liberada em dezembro de 79. Ela foi anunciada numa entrevista do então prefeito Duarte Júnior na agência primária. Era bombeiro, polícia civil, polícia militar e guarda municipal. O único que saiu do papel foi da guarda municipal, agora, recentemente. Ou seja, é dinheiro que fica lá mofando, entre aspas, né? Por que é tão difícil assim, Juliano? O que acontece que as coisas não andam? Luiz, eu falo primeiro, estabilidade política, né, que é fundamental, e gestão. É possível, sim, prevenir queimadas. Eu posso falar do meu governo, que nós tivemos ações preventivas para as queimadas, e no ano de 2021 foi completamente diferente do ano de 2024. Nós fizemos um convênio com o Adão, antes do período das secas, porque era uma preocupação nossa, primeiro com o meio ambiente, com as nascentes e com as adutoras de água. E também uma questão de saúde pública, né? As queimadas, a fumaça, as doenças respiratórias, né? Para as pessoas, crianças, idosos, acamados, para a nossa população. Então, nós fizemos esse convênio, foram 20 brigadistas, Luiz, que trabalharam. Nós fizemos o acero, onde nós sabíamos que eram focos de queimadas, o acero foi feito, onde eram as adutoras, foram feitas. Então, a gente não teve nenhum problema com queimada 2021, com a adutora, queimadas grandes, o foco surgia, a equipe do Adão ia lá imediatamente e apagava. Além desse convênio, nós adquirimos também todos os materiais. Eu tenho registro nas minhas redes sociais. Quem quiser acompanhar, vai lá, Juliano_Duarte, que vai ver. Doamos capacete, bota, roupa, máscara, bombas que ficam nas costas de 20 litros para apagar a queimada, enxada, foice, machado, tudo que foi solicitado. O Adão nunca teve tanto apoio para prevenção igual teve no ano de 2021. E ainda, doei um veículo 4x4, que está lá nas minhas redes sociais, uma Ranger, equipada para combate a incêndio. Então, quando tem planejamento prévio, as ações elas tendem a dar certo. Inclusive, eu gravei um vídeo recentemente falando que poderia ter queimado sim, mas essas queimadas elas poderiam ter sido evitadas e não seria da gravidade que foi hoje. Porque depois que já queimou tudo, que o fogo alastrou para os 4 cantos da cidade, me desculpe, mas não adianta mais fazer convênio, porque o problema ele já aconteceu, né? E a gente está falando de uma prefeitura com um recurso muito maior que 2021. 2021 foi 533 milhões, 2024 eu votei a lei orçamentária 914 milhões de reais. Então, em relação a queimadas, se não tiver planejamento prévio, infelizmente vai acontecer. Falta d'água, Luiz. Quando eu assumi a prefeitura, eu já sabia desse problema. Eu sabia que eu seria cobrado e eu não queria ser tão cobrado em relação à falta de água como está acontecendo hoje. Nós iniciamos e realizamos um estudo hidrogeofísico, hidrogeológico, de todo o município de Mariana. Contratamos uma empresa. Esse estudo nos demonstrou pontos onde era possível perfurar poços artesianos, porque muitos dos locais você não tem captação de água superficial, como é o bairro Rosário, um bairro alto, que não tem nenhuma captação de água superficial. Identificamos o poço, foi perfurado, mais de 110 metros de profundidade, se não me engano, 112, deu 10 litros por segundo. Foi lacado, foi feito o estudo dele, pronto para funcionar, está lá. Fora isso, nós licitamos 6 reservatórios, não adianta ter poço e não ter reservatório para distribuir.
Estão 6 reservatórios do meu governo, eu que assinei a licitação, eu que dei a ordem de serviço. 3 de 1 milhão de litros e mais 3 de 500 mil litros. O Ronaldo me assumiu depois, deu continuidade aos reservatórios, construiu 2, um no Rosário, na parte ali mais baixa, né? E um lá no alto, de 1 milhão de litros. Esse de 1 milhão de litros iria interligar esse poço artesiano, que está entre o Gogô e o Rosário, 1.800 a 1.900 metros de rede, para bombear até lá, e por gravidade a gente ia resolver o problema de abastecimento do Morada do Sol, Novo Horizonte, Alto do Rosário, toda aquela região. O Juliano saiu da prefeitura, não estou aqui criticando, não deram continuidade na obra. A obra... inauguraram dois reservatórios sem uma gota d'água. Né? Sim, mas o reservatório ele era necessário para a rede chegar até ele. Né? Primeiro, você perfura, segundo, você constrói o reservatório, terceiro, você leva a rede. Nós seguimos o cronograma do que foi mandado. Infelizmente, saímos da prefeitura. Tem um outro poço artesiano que nós perfuramos também, o bairro Nossa Senhora Aparecida. Quase 10 litros por segundo também. Está lá. O bairro não tem reservatório. Ainda falta d'água. Um dos reservatórios de 500 mil seria para lá. O que aconteceu? Ronaldo Camelo saiu do SAAI. Os gestores que assumiram não renovaram o contrato dos reservatórios. Fizeram 3, nós perdemos 3. Nós perdemos uma licitação que durou quase 7 meses para ser feita. Falando em SAAI, quando essa palavra vem na sua cabeça, você consegue dormir? Olha, o SAAI precisa de muito investimento. Muito investimento. Muito investimento, precisa de gestão, de pessoas sérias, porque senão no próximo ano os problemas eles vão se agravar cada vez mais. Eu já estou trabalhando com uma equipe técnica, agora, se você me perguntar, em relação a problemas de água futuro para Mariana, né? Em relação a programas e projetos para que a gente possa enfrentar a próxima crise hídrica da cidade de Mariana. Nós temos o mesmo... do saneamento, que já está sendo aplicado aqui, até hoje ninguém sabe exatamente, quer dizer, desculpa, talvez você saiba, eu não consegui informações detalhadas de que o que está sendo feito com os 70 que já viraram 100 de tanto tempo que ficou lá, mais ou menos, o que está sendo feito, o que vai faltar fazer e de onde vem esse dinheiro. A única coisa que eu tenho certeza é que, você citou o Ronaldo Camelo. O Ronaldo Camelo, quando esteve lá no SAAI, ele deu uma entrevista para a Agência Primária e disse o seguinte: esses 72 milhões não vão resolver o problema do tratamento de esgoto em Mariana, precisa de muito mais. Vai pegar o quê? 15%, 20%. Mas a gente não sabe. Então, quando alguém fala assim, demos início ao tratamento de esgoto, parece que vai resolver o problema todo. E não vai. Não vai, Luiz. Foi dado na primeira etapa, que são as redes coletoras, que iniciaram hoje nos córregos da cidade. Vários córregos, se você for, você vai ver que já estão fazendo as redes, né, que estão coletando dos bairros. Essas redes vão para a rede dos córregos, e do córrego ela vai seguir em direção a Ribeirão do Carmo, onde vai ter a rede mestre, a maior rede que vai coletar todo o esgoto de Mariana, e ela segue pelo Ribeirão do Carmo até o terreno do Senhor Nonô Pimenta, que fica próximo a Bandeirantes, onde será licitado a segunda etapa, que é a ET, Estação de Tratamento de Esgoto. Hoje eu não participo do atual governo, Luiz, vários requerimentos que eu tenho enviado eu não tenho resposta, então tem muitas dúvidas que, assim como você tem, eu, Juliano, como cidadão e como vereador, eu também tenho, porque hoje eu sou boicotado em qualquer solicitação feita dentro da Prefeitura Municipal de Mariana. Pessoas que comentam, que curtem minha rede social, inclusive, estão sendo demitidas, para você ver como que está a situação da política aqui na nossa cidade. Então, é um problema que a gente vai assumir no próximo ano e a gente vai trabalhar para resolver. Luiz, eu falo, Mariana não precisa de construir quase que nada mais, a não ser que seja saúde e educação, que precisa. Agora, nova prefeitura, bulevar, a gente não tem que preocupar com isso. A gente tem que preocupar, Luiz, é com água na torneira, é com saneamento básico, é não esgoto passando dentro da casa do sol, nos outros, no fundo. A gente precisa de ter saúde e educação para os nossos filhos. Eu vou trabalhar com isso. Eu não vou fazer obra faraônica para ficar parada, para se perder dinheiro. Eu vou preocupar com o básico, com o que tem que ser feito para a população de Mariana. E ainda, investir em segurança, que é um outro problema seríssimo que Mariana está passando. A gente está tendo uma média de quase 9 furtos por dia na cidade de Mariana. Comércios com porta aberta e com porta fechada estão sendo furtados, estão sendo arrombados. Rouba durante o dia e à noite arromba e está roubando também. Mariana, é muito preocupante
a questão da segurança pública da nossa população. A gente vai ter que trabalhar com inteligência, sentar com a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e entender o que está acontecendo, porque a gente tem que resolver esse problema. A gente não pode permitir uma cidade que tem mais de 140 guardas, né? Aconteceu o que está acontecendo hoje. A população de Mariana ela não tem segurança. Eu acabei de receber um vídeo ontem do meu amigo que o bar do Celso, lá na Colina, foi furtado essa madrugada. No meu bairro que eu moro, Nossa Senhora Aparecida, 4 obras que tem lá foram roubadas e furtadas também no final de semana. Né? O Sapucaia foi, farmácia do Davidson quase que todo dia, padaria. A gente tem que criar soluções para isso, trabalhar com inteligência, colocar a guarda na rua, presente, né, com rotas e tolerância zero para furto. Pegou, tem que prender, tem que ficar em cima. Mas você mencionou alguma coisa aí sobre essa questão aí de obras, né? Que ainda estão no seu programa, mas eu estou entendendo que agora você está revendo essa situação para priorizar determinadas coisas, né? Você cita o Boulevard, você cita o acesso a Cabanas, você cita a alça lá do Santo Antônio, lá do Minério, etc. e tal. Assim, como é que é priorizar esses negócios e de que forma você pretende enfrentar essa questão caso efetivamente o prefeito Celso Cota dê início a essas obras que você não considere prioritárias? Como é que você vai fazer? Você pura e simplesmente para a gente ficar naquele negócio de que daqui a 4 anos alguém vai chegar e falar Juliano parou minha obra e tal, não sei o quê. Primeiro que eu acredito que o atual governo não vai conseguir licitar mais nada, porque o financeiro já está estourado. Quem acompanha a prefeitura sabe o que eu estou falando. Já tem várias notas lá na fazenda que não tem dinheiro para pagar. Então, se não tem dinheiro para pagar, ele não tem dinheiro para licitar. E para você licitar, a lei te obriga que você tenha dotação orçamentária e empenho prévio. Então, eu acredito que ele não consegue licitar mais nada até dezembro. Existem obras que são estruturantes, que são importantes para Mariana, como o acesso secundário do bairro Cabanas e como a alça, né, do minério que eles falam, né, a alça passando por fora. Mas essas obras elas só serão realizadas se vier dinheiro de repactuação. Se não vier dinheiro de repactuação, independente que seja o Juliano, qualquer prefeito que chega lá, ele não consegue fazer. Porque se ele fizer, não tem recurso. Não tem margem para isso, mesmo com uma arrecadação de quase R$1 bi prevista para o ano que vem, de mais de R$1 bi. Não tem, a gente está falando de uma alça viária de 250 milhões de reais. Só que você tem um custeio da folha hoje, que não é barato. Você tem um custeio da educação, que é 25%. Você tem um custeio da saúde, que é 15%, que a lei de responsabilidade fiscal te obriga. Então, você não consegue fazer mágica com o orçamento. Agora, se vier recursos da repactuação, essas obras são prioritárias e elas serão feitas. Por isso que elas estão no meu plano de governo. E aí, aproveitando que você mencionou essa questão aí, você já tinha mencionado lá na frente, é uma questão de enxugamento da máquina. Mas o seu programa prevê pelo menos a criação de 2 ou 3 secretarias, gestão da cidade, inovação e mais uma outra que eu não estou me lembrando aqui agora. Como é que você vai... E tem essa questão de ampliação do tempo integral, tem a questão de novas vagas de creche, ou seja, ao mesmo tempo que você é obrigado a cortar num lugar, você tem demanda para núcleo. Como é que equilibra isso, né? Já que o limite prudencial da folha está ali no limite, está ali na garganta, né? A água está quase chegando no nariz da prefeitura e daqui a pouco a lei de responsabilidade fiscal vem com vontade. Como é que você vai fazer isso pensando que nós temos uma arrecadação que é muito sensível a questões sazonais, né? A China dá um espirro lá, o minério desce, a receita cai, né? Então, assim, você vai, planeja e tal, eu tenho dinheiro, estou prevendo que vou arrecadar e, de repente, não arrecadou. Eu não sei se é problema, porque, aliás, é uma coisa que eu queria comentar com você, de transparência, porque mudaram aquele portal de transparência lá, e para um leigo ficou cada vez mais difícil, não sei como é que você consegue, se você está conseguindo. Porque, por exemplo, eu fui lá, olhar lá hoje, a receita hoje está em 502. Devia estar mais, pela previsão. Muito maior. Devia estar bem maior. Uhum. Eu não sei se já arrecadaram e não lançaram no sistema ou se não arrecadaram. Entendeu? A população não sabe disso, porque não existe transparência. Você pede informação para o secretário não está nem aí. Entendeu? Você tem um setor de comunicação que está mais preocupado em fazer o marketing do chefe lá e não do município.
alimentar a imprensa, né? É como se a comunicação fosse a imprensa oficial. A imprensa oficial é chapa branca, pô. A imprensa oficial é diário oficial. Não precisa de ficar desse jeito, né? Então, assim, tá muito difícil trabalhar em Mariana com jornalismo, porque as perguntas que a gente quer fazer, a gente não pode porque não tem embasamento para elas. Eles escondem as informações. Né? Ô, Luiz, o bom é que quando a gente já esteve lá, a gente sabe onde que é possível de cortar. Né? Eu acompanho o Diário Oficial, uma questão que eu faço todos os dias, né, para mim inteirar do que o município está gastando, comprando, porque quando você pede informação, você não consegue, é o que você colocou. O portal Transparência ficou quase que 4 meses sem estar no ar. Né? A gente conseguia através de amigos que trabalhavam dentro da prefeitura com medo de passar informação, de serem até perseguidos e demitidos. O município fez vários contratos esse ano que eu julgo que não são necessários. Eu vou te dar exemplo, fizeram uma terceirização de mão de obra com uma empresa de 46 milhões de reais, um contrato. Você imagina o que é 46 milhões de reais de terceirização de mão de obra. Fizeram um outro contrato de 17 milhões de reais de consultoria, tudo no Diário Oficial, 46 com mais 17, a gente está falando de mais de 60 milhões já. Aumentaram o custo da cooperativa no meu governo, que era de 3 milhões, para 6 milhões e 900. Aumentaram, não sei como, mas aumentaram, trazendo novas cooperativas com taxas e valores mais altos. Então, quando a gente assumir, a gente vai ter que ter o dever de casa de enxugar a máquina pública. Senão, o Juliano lá, ele não vai conseguir fazer nada. E eu vou enxugar, doa a quem doer. Vou cortar, vou diminuir o número de contratados, vou abaixar o custo de cooperativa, vou cortar contratos que não têm necessidade nenhuma para o poder público, que estão sendo feitos pela atual gestão. Porque aí sim eu vou conseguir trabalhar, entregar e fazer as reformas administrativas que a gente entende que é necessário para a máquina pública girar. Vamos modernizar a Prefeitura Municipal de Mariana. Nosso sistema é arcaico, precisa de ser moderno. As pessoas precisam de ter acesso aos serviços aqui na mão. Né? Cada vez menos ir na Prefeitura. O cidadão tem que ir na Prefeitura. A Prefeitura que tem que chegar até ele. E eu acompanho, Luiz, vários prefeitos. E o que é interessante no outro município e que funciona, eu acompanho. Eu pesquiso, eu vou copiar e trazer para a minha cidade. É igual prefeituras que eu tenho acompanhado, que tem um excelente índice de gestão, né? A gente vai trazer para Mariana. Tabrito tem ganho prêmios. Tabrito, Nova Lima, eu sou muito amigo dos dois prefeitos, do Orlando e do João, que é o prefeito João Marcelo, de Nova Lima. Então, várias questões que eles já implantaram lá, eu tenho conversa com eles que a gente vai trazer para a cidade de Mariana, né? Para a gente modernizar a administração pública e entregar serviços públicos eficientes para a nossa população. Juliano, nós estamos aí nos aproximando, ou já batemos aí 1 hora de entrevista, o tempo mais ou menos que a gente combinou. Né? Então, encaminhando para o final, eu queria voltar ao início. Né? Eu queria voltar ao início e te fazer uma pergunta que é a seguinte. Nós estamos saindo, eu espero, de um processo, um segundo processo de instabilidade política neste século. Né? E esse segundo, ele foi motivado por um candidato que concorreu sob júdice, ganhou, mas não levou, só foi levar 2 anos e meio depois. E hoje, nós ainda temos na eleição de 2024, nós ainda temos uma guerrinha de liminares aí, de recursos, por enquanto. Né? Em alguns casos, já a decisão favorável à manutenção deste ou daquele candidato, em outros casos ainda está a coisa ainda... Né? Curiosamente, hoje, na hora que eu olhei no sistema, de manhã, antes do almoço, um candidato completamente deferido era o Bruno Teixeira e a Patrícia Ramos. Só os dois é que estavam ali 100%, o resto estava em julgamento, estou dizendo que não seriam. Né? Eu queria saber de você o seguinte, é óbvio que você e sua assessoria jurídica trabalham com a hipótese de chegar na eleição de outubro, tranquilamente, com candidatura deferida, etc. e tal. Mas vamos fazer um exercício de futurologia com base no passado. Né? Você já parou para pensar na possibilidade de insistir na sua candidatura, mesmo concorrendo com o liminar? Primeiro, Luiz, que eu não vou concorrer com o liminar. Isso eu garanto para toda a população de Mariana que eu não seria
e responsável com o meu mandato e com a minha cidade. Eu tenho plena convicção e certeza que a nossa registro de candidatura será deferido, tanto que o próprio Ministério Público Eleitoral já manifestou favorável à minha candidatura, está lá, qualquer um pode ver. Diferentemente do candidato que tentou me impugnar, que o Ministério Público Eleitoral manifestou contrário à sua candidatura. E são cenários completamente diferentes. O cenário de 2022, a qual eu fui tirado pelo Alexandre de Moraes, é completamente diferente o cenário agora que eu vou disputar as eleições. Primeiro, deixar bem claro que em 2020 eu não disputei a eleição de prefeito. Eu disputei a eleição como vereador. O meu irmão não disputou a eleição como prefeito em 2020, nem o Juliano. Eu disputei a eleição como vereador. E eu assumi a prefeitura como presidente da Câmara em exercício por determinação do Tribunal Regional Eleitoral, pela Justiça Eleitoral. Então, eu quero deixar bem claro para toda a população de Mariana que não existe nada que nos impeça, mais uma vez, de ser candidato a prefeito. Eu ouço isso todos os dias, é natural que a oposição vai tentar alguma brecha para me atacar. Como a gente é ficha limpa, a gente não tem condenação, eles vão insistir em criar factoides, histórias que o Juliano não vai ganhar, que o Juliano, se ganhar, ele não vai assumir, que ele não pode ser candidato, mas eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu durmo tranquilo, estou preocupado com a minha eleição, nós vamos chegar lá e vamos fazer um dos melhores governos da história de Mariana, eu não tenho dúvida para isso, eu estou preparado para isso, eu vivo em Mariana, eu moro em Mariana, minha esposa é daqui, meu filho nasceu aqui, ele estuda aqui, eu não moro fora do país e eu vou trabalhar muito pela cidade. Bom, chegamos então ao final dessa primeira entrevista da série com os candidatos à Prefeitura de Mariana, recebendo Juliano Duarte, candidato do PSB, juntamente com Sônia Aze, do Republicanos, e ainda apoiado pelo Podemos, União, Solidariedade, Federação PC, PV, PCdoB, e com apoio também do Partido Novo, que mesmo de forma independente, a maioria dos candidatos do Novo estão conosco, e também agradecer alguns candidatos do PSDB que nos apoiam. Nós temos hoje o João Bosco, que declarou apoio à nossa candidatura, temos o Maurício, temos o Fernando, temos o Ronaldo Bento, que estão conosco. Então, o nosso grupo é forte, não tenho dúvida nenhuma que nós vamos fazer também a maioria na Câmara. E queria pedir a todos os ouvintes também que votem os candidatos que apoiam a candidatura do Juliano Duarte, da Sônia Aze, porque para fazer um governo rápido, ágil e promover a mudança que a população precisa, a gente vai precisar de uma bancada forte de vereadores do nosso lado. É isso. Juliano, muito obrigado por sua disponibilidade de estar aqui. Foi muito bom bater esse papo. Acho que a gente conseguiu passar aí pelas principais questões, E boa sorte na sua caminhada, você e a Sônia. Óbvio que conosco aqui o tratamento é igualitário, mas que pelo menos seja uma eleição que transcorra de uma forma tranquila, sem maiores sobressaltos, e que vença a democracia. É isso, obrigado. Até a próxima. Uma entrevista com Bruno Teixeira e Patrícia Ramos, candidatos pelo PSTU. Obrigado a todos. Obrigado, Luiz. Obrigado, população. Vote 40. Luiz, vou pedir seu voto também, vote 40. Pedir você pode.